tão fascinante e, no fim das contas, tão enigmático quanto uma lula gigante em um vestido de festa. Essa é uma das frases que talvez resuma bem Kenneth Grant. Quando se trata de Telemann, é um dos primeiros que as pessoas têm contato depois de Aleister Crowley. Apesar de ele ter tido uma vida reservada, os escritos dele em compensação são bastante polêmicos. Ao longo da vida, ele foi responsável por inúmeros livros, incluindo as chamadas 3 trilogias tifonianas. Ele deu origem a uma nova forma de enxergar e praticar Telemann através da gnose tifoniana. Hoje a gente vai conhecer os primeiros passos da trajetória do Kenneth Grant e a sua relação como secretário pessoal de Aleister Crowley, e o estabelecimento da posição de Kenneth Grant na Ordo Templi Orientis após a morte de Crowley. Então, escolham uma posição confortável e sejam bem-vindos ao canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Kenneth Grant nasceu em 23 de maio de 1924 em Ilford, Essex, na Inglaterra. Aos 15, ele encontrou um livro chamado Magic in Theory and Practice, de Aleister Crowley, e ficou encantado com o que ele viu. Nessa mesma época, ele teve um sonho com um poderoso símbolo mágico e um nome associado a esse símbolo, grafado de várias formas como Ask, Osk ou Ausk. Eventualmente, ele adotou esse emblema e nome mágico. Ele tentou contato com Crowley através do endereço que estava no livro, o Magic in Theory and Practice, mas o endereço era muito antigo e não deu em nada. Grant eventualmente descobriu uma livraria em Londres chamada Atlantic's Bookshop, que pertencia a um homem chamado Michael Hilton. Essa livraria aparece na história telêmica várias vezes e Crowley de vez em quando frequentava ela. Grant pediu a Hilton o contato de Crowley, mas Hilton não quis dar. Aí tem duas versões sobre essa história. As más línguas dizem que o Hilton achava o Grant mentalmente instável. Já o Grant conta que o Hilton, na verdade, estava tentando recrutar o Grant para sua própria organização, que chamava a Ordem dos Mestres Ocultos, e por isso não queria colocar Grant em contato com Crowley. Apesar disso, Hilton não via problemas em vender a Grant os livros de Crowley. Em 1942, quando ele completou 18 anos, 3 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, Grant se voluntariou para o exército na expectativa de ser enviado para a Índia, onde ele achava que ia encontrar um guru. Apesar disso, 2 anos depois, ele acabou sendo dispensado do serviço militar por uma condição médica não especificada. Nesse mesmo ano, no dia 14 de março, Crowley escreveu a Karl Germer sobre o futuro da Ordo Templi Orientis. Eu o designarei meu sucessor como O-H-O, mas em termos especiais. Tá bem claro para mim que uma mudança completa na estrutura da ordem e em seus métodos é necessária. O segredo é a base, e você deve escolher pessoas adequadas. Em setembro de 1944, Crowley tomou conhecimento do nome de David Curran, um amigo de Michael Hilton da Atlantic's Bookshop e que vai ser importante na história do Grant. Seguisse uma correspondência sobre o aspecto feminino da magia sexual. Curran, que era um especialista em Tantra, considerava que o Crowley subestimava a importância das secreções sexuais femininas, ou kalas. Aleister tendia a considerá-las principalmente como um solvente para o leão, ou bindu, o sêmen. Nesse mesmo ano de 1944, Crowley publicou o Livro de Thoth. Você pode saber mais sobre a história do Livro de Thoth nos vídeos que eu fiz sobre a Frida Harris. Com os editores do livro, Kenneth Grant conseguiu o endereço de Crowley na Jermyn Street 93, em Londres. Em 17 de novembro de 1944, Crowley escreveu essa carta para Kenneth Grant. Prezado senhor, faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. Recebi sua carta esta manhã e fiquei muito interessado no que você tem a dizer. Sou o líder de certas organizações que acredito que possam ser úteis para você. Você menciona que possui algumas de minhas obras, mas não especifica quais. Gostaria de saber isso, caso haja certas lacunas que eu possa preencher. Em particular, você possui minha obra-prima, o Livro de Thoth. Este livro deve ser de grande valor para você, pois resume praticamente todo o meu conhecimento no estudo específico com o qual lida a Amor é a Lei, Amor sob Vontade, Atenciosamente, Aleister Crowley. O primeiro encontro de Grant com Aleister Crowley aconteceu na pensão Bell Inn, em Buckinghamshire, no dia 10 de dezembro de 1944. No livro Servants of the Star and the Snake, tem essa preciosa citação do Grant, dizendo como é que foi a primeira impressão que ele teve quando ele viu Aleister Crowley pessoalmente. Ele é menor do que eu esperava, com um olhar astuto e penetrante e um cavanhaque desgrenhado. Suas mãos são incrivelmente delicadas e têm um tom amarronzado, com algumas sardas aqui e ali.
No segundo dedo de sua mão esquerda, ele usa o grande selo de escaravelho de ouro. Quase calvo, sua cabeça exibe um belo formato filosófico, com a protuberância do Brahmarandra delicadamente acentuada. Ele se move de forma deliberada, lenta e, de algum modo, fugaz. Sua voz é muito culta e, às vezes, levemente nasal. Ocasionalmente, um tom agudo invade sua fala. No dia em que o vi pela primeira vez, ele vestia um casaco de lã, uma camisa branca com listras grossas rosa que davam uma tonalidade avermelhada, uma gravata listrada de escarlate vivo com um prendedor de gravata em formato de árvore da vida. Usava calções cinza de veludo cotelê com fechos curiosos abaixo dos joelhos, meias compridas de lã cinza e sapatos brogue marrons. À noite, complementou o traje com um casaco esverdeado. Ele me lembra uma composição de 3 pessoas: o falecido professor Freud, o presidente Kalinin e o professor J. Pad. E ainda assim, de algum modo, ele não se assemelha completamente a nenhum deles, pois seus lábios são belamente formados e seus olhos profundamente penetrantes e profundos. Crowley anotou no seu diário de dezembro. Domingo 10. Grant chegou. Conseguiu pegar um táxi e, afinal, acertou seu signo ascendente. Câncer. H. A apareceu o dia inteiro perguntando, instruindo, confirmando KTL. Até a exaustão. Estou tão incrivelmente cansado, mas muito feliz. HA que Crowley menciona no seu diário é o Frater Hymenaeus Alpha, também conhecido como Grady McMurtry. Você pode conhecer mais da história do Grady McMurtry nos vídeos que eu fiz sobre ele. O Grant comenta uma anedota interessante sobre o encontro dele com Crowley e McMurtry. Não fica muito claro se o Grant está falando do McMurtry ou dele mesmo. Enquanto conversava com Crowley em uma ocasião, McMurtry se referiu repetidamente a Crowley como o mestre aqui, até que Alistair, exasperado, começou a procurar pela sala na tentativa de encontrar o mestre. Crowley parecia constrangido quando alguém se referia a ele, em sua presença, por algum dos títulos honoríficos que ele mesmo distribuía generosamente a si mesmo, por escrito. O comentário de Crowley após conhecer Grant foi: gostaria de estar em Nefta e ter 25 anos. Nefta é como se fosse um lugar paradisíaco, dando a entender que a juventude de Grant fazia o Crowley se sentir um pouco nostálgico sobre a própria juventude. Em 27 de janeiro de 1945, Crowley escreve para Lois Wilkinson: Há um jovem chamado Kenneth Grant, que ainda não tem 21 anos, que tem estudado e colecionado informações sobre mim nos últimos 3 anos. Tô tentando fazer com que ele cuide de mim e do meu trabalho. Ele precisa aprender taquigrafia e digitação, mas podemos começar imediatamente, mas Minos, assim que eu chegar a Hastings, desde que possamos colocar as finanças em uma base sólida. Resumindo, um presente definitivo dos deuses, uma pessoa ideal para fazer todo o trabalho pesado sob sua direção. Um memorando no diário de Crowley, datado de 7 de fevereiro de 1945, declara: Para Saturno sobre a política financeira da OTO. 1. Os direitos autorais de A pertencem à OTO. Cada novo livro ou conjunto de ensaios, ou o que for, é um ganho direto para a OTO. Mantê-lo vivo e trabalhando com ajuda secreta deve ser a prioridade dos fundos, seja rotulado como fundo de publicação ou outro. 2. Valor de Kenneth Grant se eu morrer ou for para os Estados Unidos da América. Deve haver um homem treinado para cuidar da OTO inglesa. 3. Devemos administrar a OTO conforme a Constituição etc. estabelecem. Nesse mesmo dia, Crowley escreve a Grant: Em segundo lugar, após a minha morte, você se tornaria inestimável para a OTO, sendo capaz de continuar com tudo na ponta dos dedos. E não tenho dúvidas de que o grande tesoureiro da OTO lhe pagaria um ótimo salário para cuidar do lado inglês da organização. A pensão que Alistair morava em Netherwood era uma espécie de casa de artistas aposentados, que tinha funcionários e palestras para entreter os residentes. Você pode conhecer mais sobre esse período do Crowley em Netherwood no meu vídeo sobre os últimos anos da vida de Crowley. Nessa época, a besta, já idosa e debilitada pela asma, precisava da ajuda para escrever cartas, organizar papéis e outras tarefas diárias. Ele sugeriu a Kenneth Grant um acordo parecido com o que o Alistair tinha feito com o Israel Regardie 2 décadas antes. Grant trabalharia para Crowley como secretário e, em troca, Crowley daria instruções sobre magia a Grant.
Crowley combinou com Vernon, o proprietário de Netherwood, que ele pagaria 1 libra por semana para Grant ficar hospedado em uma espécie de uma edícula meio galpão de ferramentas que havia na propriedade. Grant chegou em Netherwood em 12 de março de 1945. Ele passou alguns meses lidando com as correspondências e necessidades diárias de Crowley, aproveitando também para ler vorazmente da biblioteca de Crowley e dos registros mágicos dele. Às vezes, Grant precisava entregar recados em Londres ou escrever ensaios ocultistas, realizar rituais e também trabalhos de viagem astral amplificados por éter. Crowley instruiu Grant de forma que ele conseguisse obter os mesmos resultados, com e sem a droga. Em Netherwood, Grant conheceu várias pessoas ligadas a Aleister Crowley, como Frieda Harris. No livro Remembering Aleister Crowley, de Kenneth Grant, tem uma carta de 14 de março de 1945 de John Fortune, dirigida a Aleister Crowley. O reconhecimento que fiz na introdução de A Cabala Mística sobre minha dívida para com o seu trabalho, que me pareceu nada mais do que uma questão de honestidade literária comum, foi usado contra mim por pessoas que o veem como o anticristo. Estou preparada para fincar o pé e enfrentar problemas se for necessário. Mas hoje em dia não entro em brigas se puder evitar, porque isso desperdiça muito tempo. Tenho plena consciência de que chegará o momento em que terei que me expor e dizer: esta é a lei do novo Aion. Mas quero escolher o momento para isso, porque pretendo estar em uma posição estratégica forte quando o fizer. E se você der informações antecipadas à Sra. Grundy, talvez eu não esteja devidamente entrincheirada quando o inevitável ataque começar. Por isso peço que, por enquanto, não mencione meu nome. Estou trabalhando em um livro sobre os caminhos... Em Renascer da Magia, Grant conta que viu John Fortune 2 vezes. Um ano depois, Crowley escreveria a Wilkinson: John Fortune está morta. Havia um entendimento muito secreto pelo qual ela reconhecia minha autoridade. Crowley em carta também se queixa de Kenneth Grant. Em Londres, ele estava em excelente forma. Aqui, ele desmoronou completamente. A memória se foi. Não dava para confiar nele para fazer nada. Ele me deixava com a impressão de que havia feito algo, quando na verdade tinha arquivado ou esquecido completamente. Depois, coisas tolas como assinar e enviar cartas que deveriam ter sido enviadas para mim, copiadas corretamente para revisão e assinatura. Ele piorava a cada semana. Curioso que Crowley não cogita nesse comentário que poderia ter alguma coisa a ver com os rituais de viagem astral usando éter que Crowley instruiu Grant a fazer. Certa vez, Crowley perdeu a cabeça com Grant e, durante uma discussão, disparou: "Você é o maior chato que o mundo já conheceu." E isso com 20 anos. Mais tarde, Aleister escreveu para Curry: "Sinto que posso ter sido severo demais com ele." Nas palavras do próprio Kenneth Grant: apesar do meu fracasso desastroso em satisfazer as exigências incessantes do mestre, esse período foi para mim ricamente recompensador. A associação pessoal com Crowley foi uma iniciação profunda, se a pessoa conseguisse mergulhar além da superfície e agarrar o prêmio luminoso. Às vezes eu conseguia fazer isso, mas nunca fui capaz de adquirir uma abordagem prática para os assuntos mundanos, uma falta que tanto exasperava Crowley. Estou profundamente ciente do meu fracasso em retratar adequadamente uma relação que, desde o início, era desigual de tantas maneiras. Ele tinha 69 anos, repleto de experiência mundana. Eu tinha 20, com quase nenhuma. A família de Grant não gostava que ele estivesse trabalhando sem salário e pressionou Kenneth a se demitir. Em 8 de maio, dias após o anúncio da morte de Hitler, Crowley anota: alegria pública é igual a aborrecimento privado. Sem correio hoje ou amanhã. Pressão impossível sobre os serviços que estão funcionando. Grant ajudou muito. Dei a ele Delama. Longa conversa com o verme Grant. Intimidado pelo pai. O que devo fazer com ele? O desenho que Crowley chama de Delama foi pintado por Crowley em 1919 e mostrado pela primeira vez ao público na exibição de arte Dead Souls, no Greenwich Village, em Nova York. Depois disso, a imagem apareceu na frente do livro, A Voz no Silêncio. A imagem não tinha muitas explicações, apenas a legenda. Lam é a palavra tibetana para caminho ou trilha, e Lama é aquele que vai, o título específico dos deuses do Egito. O caminhante do caminho na fraseologia budista. Seu valor numérico é 71, o número do seu livro. Segundo Grant, Crowley havia dito a ele que o quadro tinha sido pintado from life, que é uma expressão em inglês que significa mais ou menos a partir do modelo físico, ou vendo um modelo vivo.
É curioso que o retrato foi pintado em 1919, muito antes da febre dos alienígenas que começou na década de 50 e 60 do século XX. Crowley escreveu ao pai de Grant dizendo que estava muito triste por se separar de Kenneth e que sentia que Grant estava desistindo de seu verdadeiro futuro. Essa foi a última vez que Grant viu Crowley vivo. No início de 1946, Crowley colocou Grant em contato com David Curran, que a essa altura já era grau 9 da OTO. Curran tinha estudado com um guru indiano e recebido um comentário do texto tântrico chamado Ananda Lahari. Curran e Grant se encontraram em Londres e se deram muito bem. Alguns meses depois, Curran iniciou Grant no grau 9 da OTO e emprestou para ele a sua cópia do Ananda Lahari. Em seus escritos posteriores, ele fez referência a Curran usando o seu nome de ordem, Frater Ani Abtial. Em 1946, Kenneth Grant e Steph Grant se casaram. Em O Renascer da Magia, Grant escreve: Em 1946, ano anterior à morte de Crowley, fui admitido em uma ordem oculta, onde recebi uma interpretação iniciada de métodos tântricos relacionados ao Vama Marg, ou o caminho da mão esquerda, que lida com a adoração altamente secreta da deusa primordial, ou Devi. Esta é uma versão oriental dos ritos, envolvendo uma mulher escarlate, ou sacerdotisa consagrada, e seu principal valor, até onde é relevante para este livro, está na corroboração, através de fontes ancestrais, das técnicas de magia sexual empregadas habitualmente por Crowley. Em algum momento entre 1945 e 1946, Crowley enviou a Grant um exame de estudante da Astron Argento, e após responder, Grant foi iniciado na AA. Aleister Crowley morreu no dia 1º de dezembro de 1947. Em 5 de dezembro, às 14h45, um pequeno grupo de pessoas reuniu-se na capela do cemitério de Brighton para prestar homenagens ao caixão de Crowley coberto de flores. Com uma cópia do livro da lei e de Magic em mãos, Lois Wilkinson subiu ao púlpito e, diante das 15 pessoas presentes, entre elas Gerald York, Frida Harris, John Simon, J.G. Bailey, Pat McAlpine, Aleister Ataturk, Kenneth Grant e Steph Grant, além de 3 repórteres, recitou o Inopan, boa parte do livro da lei, omitindo os versos com nomes egípcios ou cabalísticos, e finalizou com trechos da missa gnóstica. Os livros e objetos de Crowley deveriam ser enviados a Carl Germer, nos Estados Unidos, e o jornalista John Simon ficou encarregado de reunir os papéis da besta para enviar a Germer. Simon também estava produzindo uma biografia sobre Aleister Crowley. Em 1948, Grant, que conhecia Simond, se ofereceu para datilografar as cartas e outros documentos de Crowley que estavam acumulando na casa do jornalista. Sabendo disso, Gerald York, um ex-discípulo de Crowley e uma das principais pessoas que preservou o legado literário da besta, entrou em contato com Grant e, a partir daí, Grant também passou a colaborar com York, datilografando o material de Crowley, que eventualmente foi enviado para Nova York ou ficou armazenado no Instituto Warburg, em Londres. Isso fez com que Grant obtivesse um entendimento significativo sobre a grande obra de Crowley, em especial lendo cartas e outros documentos históricos. Como Grant havia sido iniciado no grau 9 por Curran, mas não havia nenhuma formalização disso, no dia 24 de setembro de 1948, Carl Germer, que agora era o líder da Ordem do Templo Oriente, escreveu para Kenneth Grant falando a ele sobre a OTO e enviando a ele uma patente do grau 9. Caro Frater, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Desculpe ter esquecido de anexar o formulário na minha última carta. Aqui está. Se você aceitar a obrigação que contém ali, o procedimento será o seguinte: assinar o papel na presença de ou Sr. Curran ou Dr. Louis Umfraville Wilkinson e fazer com que um ou outro assine como testemunha. Não esqueça de completar o documento com o lugar e data e me devolver. Você entende, é claro, que isso é meramente um voto conectado com sendo reconhecido como possuidor do grau 9 OTO. Isso não te dá uma patente para trabalhar com uma loja da OTO. A forma adequada de montar novamente uma ordem na Grã-Bretanha é um assunto que terá de esperar. Eu não estou de posse dos materiais enviados a mim da Inglaterra, apesar de alguns terem chegado, mas estarem na alfândega. Eu não consegui montar uma base de operações adequada. Eu não pude consultar outros membros do soberano santuário. Eu tenho que ser paciente. Você deve exercitar a paciência também. Eu quero colocar logo as coisas em movimento. Mas como a C disse uma vez a um irmão em Berlim, paciência é a coisa mais difícil de aprender, e eu ainda não aprendi ela. O que você pode fazer é tentar formar um grupo informal
e preparar o terreno. Você deveria estudar tudo que foi publicado sobre a Constituição, etc., da OTO, e digerir isso. Você deve saber que eu não sou o OHO. Eu não sei se aceitaria o cargo se eu fosse obrigado. PS. Estou curioso para conhecer mais sobre sua esposa após ter ouvido coisas elogiosas do Sr. York sobre ela. Qual é o nome de solteira dela? Eu me pergunto qual é o ascendente dela. 26 graus e 9 minutos de virgem, está correto? Você entrou em contato com o Dr. Gardner? Um arranjo de trabalho entre ele, seus empreendimentos, e você teria que ser desenvolvido. O Dr. Gardner mencionado aqui é o Gerald Gardner, fundador da Wicca. Você pode saber mais sobre ele nos vídeos que eu venho fazendo dele aqui no canal. Essa relação do Gardner com o Grant vai se deteriorando ao longo do tempo e, eventualmente, vai chegar a uma briga de ruptura. Para os observadores externos hoje em dia, fica claro que o fato de eles estarem se comunicando por carta é algo que complicou muito a situação e instigou as projeções que um fazia sobre o outro. Foi a típica briga que teria sido evitada fazendo terapia. Então, se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, entre em contato comigo pelos links na tela ou na descrição. Vai aparecer também para você uma playlist sobre pessoas importantes na história de Telemann e da tradição esotérica ocidental como um todo. Não esquece de deixar um comentário dizendo o que você achou sobre o vídeo.